TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Está no ar mais um programa do Núcleo de Jornalismo, debatendo, analisando a conjuntura política para fazer com que você possa acompanhar uma análise mais isenta da situação política e eleitoral nesse ano de 2018. Nós invertemos hoje o papel, o nosso coordenador aqui do Núcleo de Jornalismo vai fazer os comentários a partir das nossas perguntas. Madureira, tudo bem? Tudo bem, Moisés. Estamos aqui mais uma vez, no nosso bate-papo, na nossa conversa. Muita emoção, e cada vez mais vai chegando perto, o coração fica mais. Então, Madureira, vamos começar aí. O assunto aí mais imediato, político, é a decisão da Globo, de não aplicar a lei de forma isonômica em todos os candidatos. Tirou o Lula, o Haddad, a campanha popular das suas entrevistas e fez a entrevista com dois candidatos. O primeiro foi o Ciro Gomes. E, recentemente, o mais recente foi o Bolsonaro. E o que a gente viu ali, que levantaram a bola para o Bolsonaro aí em rede nacional. Como é que você analisou essa entrevista do Bonner e da Renata com o Bolsonaro? Então, Moisés, é importante já começar demarcando um campo que, no momento aqui da gravação desse programa, no dia da gravação desse programa, vai acontecer a entrevista com Geraldo Alckmin na Rede Globo Televisão. Por que eu estou ressaltando essa entrevista? Na entrevista de segunda-feira, o comportamento do jornalista da Globo, não é novidade, mais uma vez ele mostrou o quanto ele é deseducado, tentou impedir o tempo todo que o Ciro Gomes desenvolvesse as suas ideias. Foi essa a postura. A outra postura com o Bolsonaro, se ele tentou repetir a tática de pressionar o candidato, ou não deixar o candidato desenvolver suas ideias, ele acabou favorecendo... Dando palanque ao candidato que apareceu lá, que foi o Bolsonaro. Então, acho que está todo mundo comentando essa atitude comportamental da entrevista da Globo que não está contribuindo com a democracia. Mas o que mais também deixou claro para mim na entrevista, na abertura da entrevista, Moisés, é a justificativa que o jornalista da Globo deu para a não presença do candidato do PT nas entrevistas. Ele apresenta que, por decisão da Justiça, o candidato do PT não pode estar na entrevista porque está preso. Não existe nenhuma decisão da Justiça. Quero repetir aqui a quem está em casa assistindo. Não existe nenhuma decisão da Justiça impedindo Lula de participar de campanha política. Não existe essa decisão. A Globo tomou uma decisão política de não chamar o candidato do PT, seja o Lula, seja o Haddad, e está dizendo, enganando a população, dizendo que existe uma decisão da Justiça. Essa decisão não existe. Inclusive, corroborando isso que você falou, o Jornal Nacional divulgou de que durante a semana eles vão cobrir 5 candidatos, os 5 primeiros, menos o Lula, porque ele está preso. Exato. Quer dizer, a campanha, o TSE recebeu a inscrição, quem decide os candidatos não é a Globo, nenhuma emissora, nenhuma pessoa, nem eu, nem você, nem o Max, ninguém decide. Quem decide são os partidos. Isso é a lei. Então, os partidos decidiram que o Lula é candidato. E o Lula tem um vice oficial. Se o Lula tivesse internado com algum doente, internado para fazer uma cirurgia, alguma coisa, então não existe campanha. Então, isso aí é uma conversa fiada para enganar. É isso que você está dizendo. Exatamente. Porque... Agora, como é que você analisa, já que você disse que hoje
no dia da nossa gravação aqui, hoje é dia 28, quarta-feira, 28 de agosto, o Alckmin vai para dar entrevista no Jornal Nacional. Você acredita que esse tempo de 40% do horário eleitoral, que vai ao ar dia 31, começar dia 31 de agosto, vai alavancar o Alckmin? Porque o portal Poder 360, que é de um jornalista da Folha, Fernando Rodrigues, fez uma análise e só o Bolsonaro e o Lula estão bem na fita em 21 estados, certo? Os outros tal. E o Alckmin é o pior de todos. Está abaixo do dólar. Como é que você analisa... Continua abaixo do dólar. O que aconteceu com um partido, uma coligação que foi a segunda colocada lá na disputa com a Dilma e hoje está perdendo para os candidatos que... Moisés, tu vejo da seguinte forma. Primeiro, eu acho que eles já entenderam, já está claro na cabeça dos golpistas, né, do PSDB, MDB, já está claro que com o Lula ou sem o Lula, a candidatura do PT praticamente está no segundo turno. Se o Lula consolida a candidatura até o final, vai aparecer na urna, está dando Lula no primeiro turno. Então, esse é o desespero. Então, Lula tem que continuar, na cabeça deles, Lula tem que continuar preso, porque com Haddad existe a possibilidade do segundo turno, com o candidato do Lula. A pergunta é, quem vai para o segundo turno se não é Lula, é outro candidato, quem vai para o segundo turno com o candidato do PT? Duas movimentações chamaram a atenção, todas elas via Ministério Público ou Judiciário. Em São Paulo, a tentativa tosca do Ministério Público de atingir a candidatura do Haddad, alegando que ele teve lá um enriquecimento ilícito, aquela coisa, ou seja, tentando desgastar a imagem do Haddad. Mas o que mais chamou a atenção foram as duas tentativas de impugnar a candidatura de Bolsonaro. Por que estão tentando, respondendo a sua pergunta sobre o Alckmin, por que estão tentando impugnar a candidatura de Bolsonaro? Porque é a possibilidade de crescimento da candidatura do Alckmin. Bolsonaro, como candidato, esvazia a candidatura de Alckmin. Para onde vai crescer a candidatura? Pode ser o maior tempo de TV. Qual é o eleitor que o Alckmin vai disputar? É o eleitor lulista, que vota no Lula? Não, esse eleitor não vai votar no PSDB. Porque esse eleitor do lulismo, não é nem do petismo, é do lulismo, Lula já virou Marte. Vivo, já virou Marte e acabou. Contra um Marte você não briga. Então você tem que tirar alguém do jogo. Se não dá para tirar o Marte e não dá para tirar o substituto... O PSDB entrou contra a candidatura do Bolsonaro? Não foi o PSDB, foi na Justiça, então, o Ministério Público, acho que foi a Procuradora-Geral da República, tentou, ou deu entrada, questionando porque o Bolsonaro cometeu o crime de racismo, nesses debates que ele fez, cometendo crime de racismo, ataque contra a mulher, mas principalmente o ataque racista. Então, estão alegando que se um candidato à presidência da República condenado, se um pré-candidato condenado não pode participar da eleição, que estão se referindo ao Lula, não pode ter um pré-candidato, também já condenado em primeira instância, não pode ser candidato pregando racismo. Foi por essa lei. Mas qual é o movimento político por trás? A possibilidade do Alckmin crescer na eleição, no eleitorado, só tem uma candidatura que disputa o mesmo eleitorado que ele, que é a candidatura do Bolsonaro. E um pouco o Álvaro Dias no Sul, né? Mas aí eles não estão preocupados com o Álvaro Dias. Eles não estão preocupados com o Álvaro, estão preocupados com o Bolsonaro, que está em segundo. Em todas as pesquisas, está em segundo, 20%. E o Alckmin está lá embaixo. Qual é o eleitorado que ele vai crescer? É no eleitorado do Bolsonaro. Então já estão tentando tirar o Bolsonaro das eleições para possibilitar a subida do Alckmin para ir para o segundo turno. Porque, veja, imagine um segundo turno, e aí você está em casa, imagine o segundo turno, candidato do PT, seja quem for, e Bolsonaro. Uma boa análise aí para que cada um
faça a sua reflexão. Eu queria levantar um aspecto que você já falou, Madureira, que é a perseguição ao Haddad. Porque está cada vez mais claro que o Lula é um perseguido político. Isso aí já me parece que todo esse apoio que o Lula está tendo, até diferentemente, veja bem, se não houvesse toda essa perseguição ao Lula, certamente ele não estaria com tanto voto. Exatamente. Porque eles, de alguma forma, despertaram no eleitorado, certo, essa coisa da injustiça, né? Da perseguição, do martírio que o Lula está sofrendo, etc. Isso está despertando o eleitorado que conheceu o governo do Lula como um dos melhores momentos da economia, da sua vida, e da democracia e da integração dos negros, dos índios, dos quilombolas e da população pobre do país, etc. E os caras não ficaram satisfeitos de prender o Lula e tentar impedir a candidatura dele. Como eles estão vendo que isso está batendo e o bolo está crescendo, então os caras já se apressaram a ir para cima do candidato, que parece que é o que o Lula vai indicar, que é o Haddad. E por toda a análise feita aí pelo jornal do Nassif, do Luiz Nassif, o GGN, que tem a denúncia de 177 páginas, quem quiser entra lá no jornal do GGN, só botar GGN aí num buscador na internet, é uma sequência de afirmações genéricas, certo? Dizendo o seguinte: se o PT fez falcatrua com as empreiteiras, fez também aqui em São Paulo. Então, quer dizer, é um negócio assim que, pô, não tem mais direito, né? O direito, que é uma coisa que tinha prova, que você tinha que ter argumento, tinha que ter uma sequência lógica, etc. Tudo jogado e às pressas foi feita uma denúncia que é uma coisa já antiga, que tem a ver com a campanha dele para a Prefeitura de São Paulo e tal, em 2012. Então, como é que se analisa essa questão de deixar o direito de lado, o Estado de Direito, e passar por uma perseguição mais rasteira? Então, Moisés, assim, continua aquela continua aquela conjuntura que dentro do sistema judiciário, incluindo o Ministério Público, você tem uma geração de profissionais da área do direito que foram formados na visão da como é que se fala? Que a presunção é de presunção culpa. É de culpa, é a não presunção de que sabe, né? Assim, é a presunção de que sabe. Como existe a possibilidade que a pessoa tenha o conhecimento isso é o suficiente para abrir o processo, ou seja, diferente da tradição, diferente da tradição da Constituição brasileira, que é o seguinte: sem prova não tem como você condenar a pessoa. Na dúvida é a inocência, favorece o réu. Essa concepção da presunção da culpa, né? Isso é uma inversão. Ou seja, é uma inversão, é uma lógica importada de outras culturas europeias, que até seus sistemas judiciários têm essa visão, mas não é o que está consagrado na Constituição brasileira. Então, o que acontece? Há uma luta dentro do sistema judiciário para que seja substituída essa visão, essa concepção de que você é inocente até que prove o contrário, pela visão de que você é culpado até que você prove o contrário. Então, em resumo, essa é a luta que está dentro do judiciário. E essa luta está já na política, né? As eleições estão mostrando isso. Você não tem que provar mais nada. Basta você fazer uma denúncia, você que acha que pode ter acontecido, e aquilo já é suficiente para condenar qualquer um. Então, isso que é o perigo, tem um nome, né? É fascismo. Isso é fascismo. É o que a história já viveu na Alemanha, já viveu na Itália, já viveu em outro país. Se chama fascismo, nazifascismo. Se a gente deixar isso crescer, se a gente deixar isso ganhar mais corpo do que já tem, nós vamos viver dias muito mais difíceis. E a insegurança jurídica não é para o Lula, para o Haddad, é para qualquer todo mundo. É para qualquer um. Certo? Porque um procurador tira da gaveta uma coisa para usar politicamente.
Então, para que serve o Ministério Público? Eu acho que eu vou começar a defender o fim do Ministério Público. Para Você qualquer tá assunto. frequentemente defendendo essa Para tese. qualquer assunto, menos para os presos. O Ministério Público tinha que se concentrar na questão prisional, certo? São 800 mil presos, 400 mil, metade, com prisão provisória, sem culpa ainda definitiva, etc. e tal. E está querendo usar todas as benesses do Ministério Público para fazer política. Mas é justamente isso. A gente tem que tomar o cuidado, porque a gente tem que fazer um contramovimento. Qual é o contramovimento? Quem cuida da política são os partidos políticos. O sistema judiciário e o Ministério Público têm que cuidar das leis, da execução das leis, da aplicação das leis, da defesa, né, da constitucionalidade. Política, quem tem que fazer são os partidos. Nós temos que fazer este movimento. Porque enquanto o Ministério Público e os tribunais substituírem o parlamento, a crise vai continuar. E é antidemocrático, porque eles não receberam o voto para isso, certo? Exato. Agora, eu queria levantar, Madureira, que são 2 movimentos que vão ocorrer aí, 3, né, no processo eleitoral. O primeiro é dia 31, começa o horário eleitoral gratuito. Você até já fez uma palhinha aí, um comentário falando dos 40% lá do Alckmin de tempo, etc. Como é que você acha que isso vai repercutir no processo eleitoral? É importante perceber que o Lula vai entrar no horário eleitoral sem estar impugnado. Por quê? Porque amanhã, que é dia 30, eu até errei, falei dia 28 e tal, hoje é dia 29, que estamos gravando, dia 30 termina o prazo do PT para defender o Lula, lá no TSE. E o Barroso vai ter, então, lá o tempo dele para dar o voto de relator. Ele já disse que vai levar para o plenário, mas ele tem que dar o voto dele. Então, como é que você analisa esse processo aí? E a terceira questão é que até o dia 17, o TSE tem que tomar uma posição definitiva. Esses próximos passos, como é que você está analisando? Então, a primeira coisa é essa. O Lula poderá estar na televisão até o momento em que o plenário do TSE tomar a decisão positiva ou negativa. Se o TSE cassar o registro da candidatura do Lula, entra o Haddad. Mas até este momento, se a televisão começa dia 31, Lula pode estar na televisão. O que o Barroso vai querer fazer novamente, como Toga, vai querer botar Toga fazendo política. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o voto dele, né? Porque ele está dizendo que vai submeter ao plenário, não vai tomar decisão sozinho, de ofício, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai mandar para o plenário, mas, com certeza, ele vai tornar público o voto dele, para justamente começar a fazer uma pressão política de dizer, ó, tá vendo? Meu voto é esse, ele não pode aparecer na televisão, e se aparecer na televisão, está usando dinheiro público. Se estiver usando dinheiro público, condena o PT. Então, tá na cara que o jogo político que o Barroso vai fazer é esse. Ele vai para a torcida. Ele não vai respeitar a legislação. Ele vai agir como um militante partidário que tem uma bandeira e que vai chegar lá e vai seguinte, não, ó, sou contra, e vai jogar para fazer pressão. É isso que o Barroso vai fazer. Então, o Lula... Eles vão reunir o plenário até a hora do almoço do dia exatamente. 31? Tudo é possível. Impedir... Tudo é possível, porque é exatamente isso, Moisés. Nós não podemos deixar passar batido que nós estamos vivendo um processo de golpe. E que rasgar o Estado de Direito. Rasgar o Estado de Direito. E nenhum golpista, e é isso que está acontecendo nesse processo, está dormindo tranquilo com a situação das pesquisas. Com o povo levantando-se. Com o povo é o seguinte, é Lula. O povo está dizendo, é Lula. E tudo indica que boa parte, não estou dizendo que os 40% do Lula vai para quem seja, qualquer que seja o candidato, mas boa parte desses votos serão desviados para quem o Lula ungir, abençoar. Uma pesquisa no Maranhão deu 70% de transferência. É isso, então você imagina, os caras não estão dormindo. Ou seja, eles devem estar 24 horas por dia pensando, maquinando como é que eles vão virar esse jogo.
para dar continuidade ao golpe, porque ninguém dá golpe para devolver o poder para quem eles tiraram, né? Para quem eles tiraram. Então, acho que isso, nós não podemos esquecer essa situação. E a outra coisa é a questão do mega tempo de televisão. Eu hoje arrisco dizer que o mega tempo de televisão não será suficiente para botar Alckmin no segundo turno. Porque, veja, o que o PSDB, eu fico tentando imaginar o que os marqueteiros do PSDB vão dizer nesse latifúndio de programa de televisão. Eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que eles vão esquecer, não vão falar do Lula, não vão falar da Lava Jato, não vão falar de nada. Aí eles vão ter que dizer o quê? Que é a favor da reforma trabalhista, que eles querem tirar direito dos trabalhadores, que eles querem vender a Petrobras. O que eles vão dizer? Eles vão falar isso dizendo assim, não, isso vai criar emprego, tem que ser assim. Mas não vai pegar. Não pega. Aliás, não está pegando, Moisés. Esse é o problema. Eles já estão dizendo isso e Lula está com 40%. Não está colando, não está pegando. O que eles vão dizer nesse latifúndio de tempo para virar o jogo? Eu estou curioso, porque sinceramente... Então é o seguinte, você disse, vamos ainda usar mais 2 minutos aí antes da gente terminar. Aqui no Rio de Janeiro teve um debate organizado pelo jornal O Globo e o jornal Extra, que tudo é da mesma empresa lá, dos filhos do Marinho, né? E eles botaram a cadeira vazia, porque o Romário não foi lá, certo? Então foi... E eu soube que foi uma pancadaria generalizada. Uma pancadaria entre os candidatos e tal, etc. Você sente alguma mudança ainda aqui do Rio de Janeiro ou continua aquela pasmaceira que nós analisamos na semana passada? Eu continuo achando que a eleição do Rio de Janeiro está vinculada à eleição nacional. E veja, o Romário não ter ido para o debate, eu acho que é reflexo do primeiro debate que teve de governadores, onde o Romário ficou muito exposto, de uma fragilidade, não só do ponto de vista ali do debate, não ter saído bem do debate, mas também de ter exposto uma certa fragilidade do ponto de vista da saúde. Acho que isso mexe com a imagem, mexe com o imaginário. A pesquisa já balançou ele, né? Exatamente. Então, eu acho que não ir ao debate está sendo uma decisão política de preservar a imagem e ir capitalizando e fazendo campanha, como ele está fazendo, vai no bar, vai na esquina, bebe um cafezinho, né? A campanha da sola do sapato, é o que ele vai jogar nisso para manter o prestígio e se manter na frente. Tá? Me parece que esse é o caminho que ele está fazendo. Agora, assim, o mesmo latifúndio tem um candidato Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Eu volto a afirmar, é pouco provável que ele consiga se desvincular da mala sem alça, do baú pesado que foi a gestão aqui no Rio de Janeiro. Principalmente a destruição do serviço público. A destruição do serviço público e outra coisa, Moisés. Assim, aí não é questão da Globo estar fazendo campanha contra. Aconteceu, é fato. Você ter no Rio de Janeiro essa semana tiroteio na cidade do Rio de Janeiro inteira. Aí eu sei que a eleição não é para prefeito, mas é o maior colégio eleitoral do estado. A cidade do Rio de Janeiro teve tiroteio de cabo a rabo. Não, mas a segurança pública não é da prefeitura, não. É responsabilidade do Estado. Exatamente. É no município, mas é o Estado que é responsável. Exatamente. E é o maior colégio eleitoral. Então, veja, o que é esse conluio que o Estado já conhece, que é o conluio Eduardo Paes, Cabral, Pezão Eduardo Paes, Cabral, Pezão... Não, tem mais um. Garotinho? Não. O conluio Pezão, Pisciani, Cabral e Eduardo Paes. Esse conluio dirige o Estado do Rio de Janeiro já há décadas. Então, existe o desgaste. O que eles estão apresentando de novo para justificar o voto neles objetivamente? Isso. Essa pergunta será respondida no nosso próximo. Nós voltamos na semana que vem. Quarta-feira é o dia que a gente grava aí. Até lá nós estamos com esse debate. Queria agradecer aqui ao Madureira, que é coordenador aqui desse espaço, do Núcleo de Jornalismo, nesse bate-bola aí sobre a conjuntura nacional e estadual. Agradecer a sua paciência, a sua audiência e dizer que você pode assistir a TV comunitária, mesmo não estando ao lado de sua TV lá, na sua assinatura na NET,
através do www.tvcrio.org.br ou através do smartphone, se você baixar o aplicativo TV Comunitária Sem Acento, Espaço Rio, no Android. Obrigado, Madureira. Obrigado, telespectador. Até a próxima semana. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.